A Sanepar é a companhia de saneamento do estado do Paraná, e justamente por atuar num setor extremamente perene, que é o de saneamento, ela é muito visada pelos investidores. Nos últimos tempos ela vem sofrendo bastante pela crise hídrica que o Brasil enfrentou e também pelo contexto do novo governo. Por esses motivos ela vem apanhando bastante, mas continua entregando bons resultados. Nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho mais sobre a Sanepar, sua atuação e as perspectivas que nós podemos ter para o futuro da empresa. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Sendo uma companhia de saneamento, ela atua no fornecimento de água tratada e também no tratamento de esgoto em várias cidades e municípios do estado do Paraná. Além da sua atuação, ela também investe bastante na geração de energia limpa e também no reaproveitamento de resíduos gerados pelo tratamento de esgoto, tendo uma parceria com a Cataline Bioenergia e fazendo então a reutilização do lodo de esgoto obtido na sua unidade de biodigestão para a produção de energia. Como eu disse para vocês anteriormente, a Sanepar sofreu bastante com a crise hídrica que o Brasil sofreu a partir do ano de 2020. E, justamente por isso, a companhia vem investindo bastante na sua diversificação de matrizes hídricas. Ela também vem buscando aumentar a sua eficiência de utilização de energia elétrica através de energias renováveis, como geração de energia solar, hidráulica e também biogás, vinda dos resíduos que sobraram ali dos seus processos de tratamento de esgoto. A Sanepar trabalha abraçadinha com o novo marco do saneamento que foi lançado no ano de 2020, que definiu metas de atendimento para os seus clientes. Então, todas as companhias de saneamento do Brasil deverão buscar, até o ano de 2033, o atendimento de 99% da população com água potável e outros 90% com coleta e tratamento de esgotos. A partir da alteração no marco, tanto os municípios quanto as empresas privadas deverão comprovar que elas têm capacidade econômico-financeira de fazer todos os investimentos para atingir esse objetivo de abrangência no tratamento de água e esgoto. Justamente por isso nós vemos a Sanepar atuando muito forte no seu crescimento para abranger então o tratamento de água e esgoto conforme definido no novo marco do saneamento. Com isso, no ano de 2022, a empresa fez milhares de novas ligações de água e também ligações de esgoto, de forma que o seu índice de atendimento fica em 100% para ligação de água e 78,9% de atendimento de esgoto para seus clientes. No fechamento do quarto trimestre de 2022, em comparação com o quarto trimestre de 2021, a companhia melhorou em todos os seus números, mas já no comparativo totalizado do ano de 2022 com 2021, ela teve aqui alguns problemas. Então, ela conseguiu aumentar a sua receita líquida em 9%, o seu EBITDA caiu em 2,3% e o seu lucro líquido em 2,2%. Todas essas deteriorações têm alguns motivos que eu vou mostrar para vocês na sequência, pessoal. Mas, ponto importante aqui também é que a empresa vem tendo um acréscimo nos seus investimentos tanto no trimestre quanto no totalizado do ano, fechando então aqui com um investimento de 1,7 bilhões na parte de saneamento. Um aumento bem grande frente aos 1,3 bilhões que ela apresentou no ano de 2021. Com a volta das chuvas no Brasil, a Sanepar vem então conseguindo normalizar o volume das suas barragens, conseguindo atender os seus clientes de forma normal. Como nós vimos lá no começo, a Sanepar teve então uma deterioração nas suas margens EBITDA e também nos seus lucros líquidos, mas isso é justificado justamente pelo aumento dos seus custos e despesas operacionais. O que acontece é que justamente pelo aumento da inflação e dos custos de materiais e também de mão de obra, a Sanepar acabou tendo um impacto muito grande aqui nas suas despesas e custos, e justamente foi esse o principal impacto que ela teve nas suas margens e nos seus lucros. Lembrando que isso não é algo que acontece somente com a Sanepar, então várias outras empresas também enfrentaram esses mesmos problemas que impactaram os seus resultados finais. Mas ainda assim, lembrando que a Sanepar é uma companhia que atua na área de saneamento, então esse tipo de custos daqui para frente ela vai conseguir repassar para os seus consumidores através do reajuste das suas tarifas. Ponto positivo é que a empresa vem conseguindo aumentar a sua geração de caixa e conversão em EBITDA, mas justamente pelo contexto do Brasil, em que a gente tem aí o aumento da taxa de juros, a empresa vem tendo também um aumento nos seus custos de dívida, o que vai afetar um pouquinho os seus resultados daqui para frente. Além disso, a empresa também vem se alavancando um pouco mais, então, em comparação aqui com o ano de 2021, que ela tinha uma alavancagem de 1,4 vezes, agora no fechamento de 2022, ela tem uma alavancagem de endividamento líquido de 1,7 vezes. Mas isso é justamente justificado, então, pelo aumento do CAPEX da companhia, que aumentou em relação ao ano de 2021 em 32%, ou seja, a empresa vem fazendo pesados investimentos para aumentar a sua abrangência e atendimento aos seus clientes. Ainda na questão do endividamento, a Sanepar tem amortizações bem constantes nos próximos 12 meses e nos próximos 24 meses também. Tem uma queda então aí nos próximos 25 a 36 meses e depois tem uma subida, o que quer dizer que as dívidas da empresa são na sua maioria de longo prazo.
Com tudo isso, nós vemos aqui a ação da Sanepar a um preço bastante descontado, considerando então a Sanepar 4 com uma cotação de R$ 3,49 e sendo negociada a 0,60 o seu PVP, ou seja, a empresa está sendo negociada com 40% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Mas ainda assim entregou um dividendo bem interessante de 8,81% nos últimos 12 meses. Detalhe inclusive para a variação do preço da Sanepar aqui, pessoal. A empresa estava sendo negociada cerca de 75 centavos lá em 2016 e depois, com a questão dos seus investimentos, melhoria e também esse aumento de lucratividade, a empresa chegou a bater aqui no seu topo cerca de R$ 6,20. Mas aí veio crise hídrica, veio questão aí de contexto e interferência governamental e a empresa teve uma bela de uma queda, chegando agora então no valor de R$ 3,50 e ficando bem estável. Mesmo com todas essas variações, pessoal, a empresa que apresenta então uma rentabilidade real, ou seja, descontando a inflação e reaplicando seus dividendos de 25%, ou seja, o investidor que segurou aí a empresa firme e reinvestiu seus dividendos ainda assim conseguiu lucrar acima da inflação. Além disso, para os investidores que gostam da fórmula do valor intrínseco de Benjamin Graham, a empresa apresenta um potencial de rentabilidade de 185%, tendo então um preço justo próximo dos R$ 10. Agora uma coisa que eu quero mostrar para vocês, pessoal, e dar um foco nisso é em relação ao preço histórico da empresa, ou seja, dando uma olhada no histórico dos indicadores dela e comparar com o que nós temos hoje. Então reparem aqui, em relação ao PL histórico aqui da empresa, ele tem uma média próxima de 6,75% e a empresa está sendo negociada bem abaixo do seu preço sobre lucro a 4,58%. Além disso, dando uma olhada no preço sobre o valor patrimonial histórico da empresa, ele sempre esteve próximo de 1, ou seja, praticamente no valor justo, e ela está sendo negociada bem descontada justamente a 0,60 o seu PVP. Já na parte do seu dividend yield histórico, a empresa vem entregando um dividendo bem interessante aí. Isso se deve justamente pelas quedas nas suas cotações, então a empresa manteve aí, inclusive teve um acréscimo nos seus dividendos, enquanto o preço da sua cotação caiu, o que significa que ela tem conseguido entregar um dividend yield próximo dos 9% no ano de 2022 em diante. Ainda na parte de dividendos da Sanepar, reparem como a empresa tem bastante variação nos seus dividendos, ou seja, é um ponto de atenção aí justamente de ela não ter tanta constância nos seus pagamentos, mas se formos reparar não só no dividend yield, mas nos dividendos pagos, podemos ver que a empresa tem, na verdade, um crescimento aqui ao longo do tempo. Agora, um ponto que eu não gosto da empresa, pessoal, e é justamente algo que eu evito para escolher uma empresa para minha carteira, é em relação ao tempo que ela demora para pagar os seus dividendos. Então, reparem aqui, por exemplo, a Datacom de 2022, ela teve o pagamento dos seus dividendos cerca de 2 meses depois, mas as outras Datacom que ela fez aqui nesse ano vão ficar para praticamente 1 ano depois do pagamento. Então ela é uma empresa que anuncia os seus dividendos, mas demora bastante para pagar. Fora o fato de que ela costuma anunciar dividendos cerca de 2 vezes por ano. Pegando o histórico da empresa no longo prazo, pessoal, conseguimos ver que ela vem tendo bastante sucesso em aumentar a sua receita líquida de uma forma bastante constante e também o seu lucro líquido. E agora passando para o gráfico de lucro por cotação, que eu gosto bastante, a gente pode ver aqui uma bela de uma distorção em relação à cotação sobre o lucro. Então, enquanto nós temos uma cotação da Sanepar de cerca de R$ 3,50, o seu lucro representaria algo próximo de R$ 7 por ação. Ou seja, a empresa está aí praticamente na metade do seu valor se formos levar em conta o lucro líquido que ela apresenta. E aí surge uma grande dúvida, será que a Sanepar está muito mais descontada do que deveria? Bom, na minha opinião, sim, e isso não é uma recomendação, mas eu vou mostrar para vocês alguns dos motivos que fazem o pessoal bater tanto na empresa e por que ela está tão descontada. Mesmo após a crise hídrica, as ações da Sanepar e também de outras empresas que atuam no setor de saneamento vêm apanhando justamente porque o novo governo Lula vem querendo revogar o novo marco do saneamento que foi aprovado em 2020 e justamente todas essas incertezas, tanto das empresas que já investiram no setor de saneamento do Brasil, quanto nas empresas de fora que planejam investir, é que fazem com que as ações dessas empresas acabem sofrendo, porque imagine você, se por acaso o governo decidir revogar o marco e mudar todas as regras já vigentes do marco do saneamento, pode tornar a concorrência algo desigual, enquanto algumas empresas privadas estão investindo no saneamento, outras empresas públicas podem simplesmente largar de lado, como já aconteceu por muitos anos, e fazer com que não haja um crescimento no setor.
Considerando o cenário de hoje, mais de 1.000 contratos com estatais seguem irregulares, e o governo Lula deve prorrogar o prazo para que essas empresas regularizem de acordo com o marco do saneamento, para que elas mantenham seus contratos, e com isso essas empresas estatais vão continuar recebendo dinheiro e repasses do governo para continuar os seus investimentos, ao contrário do que aconteceria com a privatização, em que as empresas privadas é que teriam que fazer esses investimentos sem afetar então o dinheiro do governo e não teriam que receber os repasses. Inclusive, o novo marco legal do saneamento já gerou mais de 70 bilhões de reais em investimentos no setor de saneamento do Brasil e fez com que a Baía de Guanabara tivesse a praia limpa pela primeira vez. Só para vocês terem uma ideia dessa história, pessoal, pela primeira vez desde 2016, uma praia banhada pela Baía de Guanabara foi considerada boa. Então, o cenário que nós tínhamos era que lá no Rio de Janeiro, a estatal do Rio de Janeiro era completamente incompetente em conseguir prestar os seus serviços de saneamento. Então a população do Rio de Janeiro chegou a receber esgoto encanado nas suas tubulações. É absurdo, pessoal. Depois disso, com a venda da SEDAI, ou seja, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, para uma concessão de serviço de saneamento, foi que se pôde observar uma melhora no saneamento e também nos serviços prestados pela empresa. Então, justamente por todas essas incertezas, a Sanepar, juntamente com outras empresas do setor de saneamento, vem apanhando bastante. Mas, na minha opinião, e não é uma recomendação, a empresa está mais descontada do que deveria, então talvez fosse uma empresa aí para se ficar de olho para o futuro. É claro que com o marco do saneamento ela vai ter que fazer pesados investimentos, o que pode afetar um pouco o pagamento dos seus dividendos, mas ainda assim não deixa de ser uma empresa que atua num setor perene, então vale de cada investidor aí avaliar o risco. Eu achei a empresa interessante, acho que vale a empresa dar uma avaliada nela, mas a gente tem que sempre lembrar que é uma empresa bastante arriscada. Justamente por toda essa probabilidade de interferência governamental dela, o que pode acabar simplesmente com os negócios da empresa e também com os rendimentos dos seus investidores. Bem, pessoal, o que eu tinha para esse vídeo era isso então. Eu queria primeiramente agradecer ao apoio de todo mundo que está acompanhando o canal. A gente conseguiu chegar aos 1.000 inscritos no dia de hoje, isso foi incrível. Foi um crescimento fantástico justamente pelo apoio de todo mundo, então muito obrigado. Também queria pedir para vocês aí, deixem nos comentários o que vocês acham da Sanepar, o que vocês acham da empresa. Vocês têm ela na carteira ou vocês têm outras empresas de saneamento na carteira? E antes de encerrar o vídeo, eu queria pedir para vocês também deixarem o seu like e se inscreverem no canal para continuar ajudando ainda mais no nosso crescimento. Então é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.